Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk for Dogs. Meu nome é Thiago Costa e hoje temos o prazer de ter como nosso convidado o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Ele tem mais de 35 anos de atuação, ele possui mestrado e doutorado em neurocirurgia pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, especializou-se no tratamento da dor aliada à neurocirurgia funcional pela Associação Médica Brasileira, AMB, sendo uma das principais referências no Brasil. É também o idealizador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo, além de autor e coautor de diversas publicações científicas. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Bom, é um grande prazer, espero contribuir aí com as suas orientações a respeito da nossa vida profissional. Vai ser um grande prazer. Perfeito, Dr. Cláudio. Bom, como sempre, a nossa primeira pergunta é como tudo começou, ou seja, como a medicina entrou na sua vida. Bom, minha história, eu acho que é a história de muitas pessoas também. Veja que eu estou falando de 50 anos atrás, né? Porque eu entrei na faculdade em 1973, exatamente esse ano completa 50 anos, portanto. Sou de uma família humilde, lá de Uberaba, Minas Gerais, e minha infância foi a infância de uma pessoa simples, também humilde. Eu tenho mais três irmãos, um irmão chamado Gilberto e duas irmãs, que é a Regina e a Luciana. E nós somos, como eu te disse, assim, oriundos de uma família muito simples. Para você ter ideia, na minha infância, ainda fazendo também o curso básico, eu já engraxei sapato em bares, eu já vendi verdura nas ruas, já fui entregador de mercadoria de vendas. Então, foi dessa maneira que tudo assim começou. Meu pai toda a vida teve assim uma boa postura de tentar oferecer, assim, se você tinha interesse, ele dava uma oportunidade. O grande problema é que não havia assim condições financeiras de fazer uma faculdade privada. Então, felizmente, na minha cidade existe ainda, agora é uma universidade, mas era uma faculdade federal, chamada Faculdade Federal do Triângulo Mineiro, muito bem conceituada, realmente muito boa. E então eu tive também uma ajuda muito importante que aqui precisa ser dita, porque quando eu fazia, naquela época chamado colegial, eu tinha um professor de biologia, Edson José Amâncio, porque eu me destaquei um pouco nessa matéria, ele acabou se interessando pela minha pessoa e foi lá na casa do meu pai, porque naquela época eu trabalhava de dia e estudava à noite. E ele foi lá pedir o meu pai para eu sair do trabalho para poder fazer um curso mais apurado, né? Que o vestibular, como era uma faculdade federal, era bastante concorrido e não era tão simples. E aí eu consegui, meu pai aqueceu ao pedido dele, eu saí do trabalho e fui fazer então o cursinho gratuitamente, ele me deu uma chamada vaga prêmio, eu fiz o cursinho e tive a chance de ter assim grandes professores. Aliás, fora do cursinho, eu também tinha aulas que eu assistia desse professor, e de outros também desse mesmo cursinho, e eu consegui, então, passar no vestibular. Foi, assim, uma grande surpresa, ficou muito emocionado na época, e estava trilhado aí um caminho para seguir dentro da medicina. Foi mais ou menos o começo de tudo, dessa forma que agora eu te narrei. Ah, que interessante, de Uberaba para cá, terra do Zebu, né? Muito bom. Exatamente. Eu sou de Araxá, é ali do lado. Ah, encostado. É encostado mesmo. E depois disso, o senhor acabou indo para a área cirúrgica, né, Dr. Cláudio? Como é que foi isso para a área cirúrgica, ainda mais neurocirurgia, que não é uma coisa muito comum, né? Então, aí eu tive duas influências. Um professor de neurocirurgia que existia, ele já faleceu há poucos anos atrás, Francisco Mauro Guerra Terra, era uma pessoa pioneiro na neurocirurgia daquela região,
E ele tinha uma qualidade que eu acho que é a qualidade mais importante que eu obtive, que era uma pessoa extremamente caridosa com as pessoas, de maneira geral. Então, na época, eu, estudante, fazendo um estágio nessa área, dentro da faculdade ainda, a gente saía na periferia de Uberaba e fazia consultas, fazia uma série de ações sociais, e isso é uma coisa que me marcou profundamente, porque eu acho que a gente deve tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E o Dr. Francisco Mauro Guerra Terra foi um pioneiro para mim nessa área de lidar com as pessoas que estão carentes do ponto de vista físico e até carentes do ponto de vista também financeiro, porque não tinham condições de procurar uma assistência muito boa. E a gente, através dele, naturalmente, conseguia oferecer aí uma grande ajuda, né, orientando social e também dentro da medicina, fisicamente, portanto. E também esse colega que eu falei que acabou me influenciando e que foi pedir ao meu pai, o Dr. Edson José Amâncio, ele é neurocirurgião, então ele acabou me influenciando também, junto com o Dr. Francisco Mauro Guerra Terra, a trilhar pela área da neurocirurgia. Agora, eu gostaria de fazer um parênteses aqui interessante. Eu até acho assim, quem não tem muito o que fazer em termos de especialidade ou mesmo em termos de profissão, deveria fazer medicina. A medicina é uma área que te permite assim uma multiplicidade de ações. Por exemplo, quem gosta de cirurgia pode optar por isso, quem não gosta pode fazer a parte clínica, quem não gosta de examinar um paciente pode fazer, por exemplo, a psiquiatria, que você não precisa ficar colocando a mão no paciente, você vai mais ouvir, né, e orientar esse paciente na área, então, psiquiátrica. Pode fazer, por exemplo, a área de radiologia, que vai estudar, então, exames, não vai lidar diretamente com o paciente. Pode fazer a área de laboratório, pode fazer a área de pesquisa, pode ser professor. Então, tem aí, a medicina, ela dá essa chance muito grande ao que escolheu essa profissão tão nobre, né, que lidar com a vida humana é uma área extremamente nobre, sem nenhum demérito das outras áreas de atuação, porque todas elas se somam, trazendo uma qualidade de vida à sociedade que é muito boa. Sim, isso é muito interessante. Inclusive, boa parte dos nossos, do pessoal que assiste a gente são médicos jovens procurando mesmo o que seguir. Isso que o senhor falou é muito interessante, porque mostra como a medicina pode ser vários caminhos, né? Pode levar vários caminhos, caminhos diferentes, totalmente diferentes, né? E o senhor acabou Exatamente. indo para neurocirurgia, a gente sabe que neurocirurgia não é fácil para ninguém. Residência de neurocirurgia, então, tem alguma história da residência que o senhor pode contar para a Não gente? tem, porque hoje em dia, por exemplo, a faculdade de medicina você tem que cursar 6 anos. Hoje, a residência da neurocirurgia é igual, tem que fazer 5 a 6 anos. Então, uma pessoa dedicar à área da neurocirurgia, e depois de fazer tudo isso, ele ainda vai escolher uma área muito específica, às vezes. Vamos supor, cirurgia de vascular, que vai tratar de malformação arteriovenosa e aneurisma. Então, às vezes, ele vai, depois de tudo isso, procurar um estágio específico dessa área de atuação. Então, é assim, eu acho que a pessoa que escolhe fazer uma medicina e, principalmente, aí, áreas que exigem quase um outro tanto de estudo, além da faculdade, né, da graduação, é preciso ter, assim, primeiro uma vontade firme, né? Porque são muitas alterações que acontecem do ponto de vista tanto econômico quanto do ponto de vista de dar plantões, né, estudar, tem que aprimorar. A medicina tem uma frase antiga que ela continua válida, que é uma ciência de verdades transitórias, né? Então aquilo que muita coisa você aprendeu ou que não tinha tratamento passa a ter tratamento. Tecnologias na área de avanço de engenharia, produzindo novos materiais muito mais acessíveis,
o uso da robótica hoje em dia, em muitas neurocirurgias, inclusive, né, e tudo isso são avanços. Então, a pessoa tem que estar preparada para estudar desde o primeiro dia até o último dia de vida profissional, pelo menos, né? Porque depois que você aposenta e para, aí você está liberado disso. Mas até que isso não aconteça, seguramente você vai precisar ter um contínuo estudo. E na minha área, eu fiz aí na Beneficência Portuguesa de Santos um período de 4 anos, e depois eu fui para o Rio de Janeiro e fiz mais 2 anos no Pedro Ernesto, um hospital onde eu tive lá o Dr. Carlos Teles, que eu faço questão de mencionar, foi quem assim me iniciou nessa área que mais tarde eu fiz a opção, que é a chamada neurocirurgia funcional. A neurocirurgia funcional, ela trabalha com dor, ela trabalha com movimentos involuntários, trabalha com a neuro-oncologia, trabalha também com a espasticidade, e trabalha com as doenças psiquiátricas, né? Então, toda essa área de atuação, ela acaba sendo muito envolvente. A primeira razão de alguém procurar um profissional na área médica é a dor. Ela responde pela maior porcentagem. Então, acaba sendo, dentro desse contexto que eu acabei de explicar agora, que é a neurocirurgia funcional, a dor, de fato, acaba sendo o carro-chefe do nosso trabalho, da nossa atuação, porque é a maior prevalência mesmo de queixa. E quando a gente fala no tratamento da dor, a gente fala no tratamento da dor principalmente a neuropática, não é a dor aguda pós-operatória, porque a dor aguda pós-operatória tem um curso muito natural, né? Nos primeiros 2, 3 dias, principalmente cirurgias ortopédicas, algumas cirurgias são bastante doloridas, mas que com o passar da própria evolução natural, você vai melhorando clinicamente. Então, é uma área, ela é multiprofissional, é multidisciplinar, porque são muitas profissões que trabalham na mesma área. Vale a pena citar assim, a enfermagem, por exemplo, sem a qual, no tratamento da dor crônica, a gente não consegue muito sucesso. A área da medicina física, por exemplo, né, os fisiatras, fisioterapeutas, são muito importantes, e assim vai, na clínica médica, na gastroenterologia, na oncologia, todas elas se associam no tratamento da dor, que é multiprofissional e multidisciplinar. Dá para ver o quanto o senhor gosta desse tema e entende, né, desse tema. Tanto que criou um simpósio internacional sobre esse tema há vários anos, né? Como é que foi isso? Eu tenho a impressão que, mais no futuro, eu vou ser lembrado, talvez, por esse fato, eu acredito. Porque o que acontece? Nas universidades e faculdades brasileiras, até hoje, não existe a cadeira de dor. Então, existe, assim, algumas faculdades e algumas universidades, eles criaram as ligas. Como tem liga de cefaleia, liga de epilepsia, criaram as ligas de dor. Mas é uma coisa, assim, paralela ao currículo básico. Então, a grande maioria das pessoas que formam e que têm interesse nessa área, essas pessoas, esses estudantes, vão ter uma carência de dados concretos para o seu aprendizado. Então, aqui no Brasil, nesta época, isso faz por volta de 20 anos atrás, eu era presidente do Comitê de Dor da Associação Paulista de Medicina. E naquela época, eu fui incentivado, é claro que você nunca cria nada sozinho, você cria sempre com a ajuda de outras pessoas. Eu fui incentivado a criar um simpósio, ainda promovido dentro da minha atuação como presidente do Comitê de Dor da Associação Paulista de Medicina. E, então, foi chamado, até o nome Simbidor, que é Simpósio Brasileiro Encontro Internacional de Dor, foi até sugerido por uma secretária lá da Associação Paulista de Medicina. E o evento foi tamanho sucesso, nós fizemos o primeiro evento no Centro de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo, e foi tamanho sucesso que, entre todos os eventos da Associação Paulista de Medicina daquele ano, 1994,
ele foi eleito entre o melhor. E por causa disto, nós fizemos, no segundo ano da gestão, que era 94 e 95, um outro Simbidor, o segundo, que também foi igual sucesso. Daí eu saí da diretoria da Associação Paulista de Medicina e mantive, junto com o grupo, que era principalmente lá do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, mantivemos o Simbidor. E aí nós fizemos vários outros eventos a cada 2 anos. Foram 12 no total. E esses eventos, eu falei que eu talvez seja lembrado até por isso, ele trazia a nata dos profissionais do mundo inteiro, principalmente da Europa, Estados Unidos, Canadá e também da Ásia. Nós trazíamos aqui para São Paulo para fazer um evento dessa natureza. E fizemos eventos com um padrão muito agradável, tanto lá no Rebouças, quanto no antigo Mofarrege, que hoje é o Tivoli. Nós fizemos lá no Maxud Plaza 3 ou 4 eventos, e nós fizemos também lá no Intercontinental. Enfim, nós trouxemos assim, uma oportunidade para aqueles interessados que não precisariam sair do Brasil para ter assim um conjunto de informações muito concreto, muito consistente e fazer o intercâmbio daí para frente, se desse certo, com esses professores que aqui vinham ao nosso chamado. Então, eu acho assim que foi muito gratificante perceber que a gente conseguiu trazer para o Brasil uma oportunidade muito boa de ter aí uma reciclagem, né, e um aprendizado inicial de uma noção muito boa, muito concreta a respeito do que era o tratamento da dor. Eu acho que esse legado é um legado que ficou aí para a história. Foi muito bom. Ah, com Agora, a certeza. Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, ela cresceu também de forma exponencial e ela compensa a ausência do Simbidor fazendo eventos dessa magnitude que nós também já fazíamos naquela época. Não, com certeza vai ficar um legado e já é um legado, né? Já trouxe novos congressos, novos simpósios. E foi daí que veio a inspiração para criar um centro de referência no 9 de julho, num hospital. Como é que Não, veio isso? naquela época, isso tem 20 anos atrás, naquela época o hospital era administrado por uma outra família, né? E nessa família, o doutor Antônio Gami, eu tenho que citar o nome dele, ele foi uma pessoa extremamente acessível a uma ideia que eu tinha, e nós fundamos lá dentro, que ocupava um andar inteiro do hospital, que era o 8º andar naquela época da ala D de dado, e nós fizemos um centro multiprofissional e multidisciplinar. Isso foi uma coisa inédita aqui no nosso país, de ter uma clínica que tratava predominantemente, é claro, a dor crônica, mas também a dor aguda. Nós tínhamos a anestesiologia, fazia parte da nossa equipe, né? E aí tivemos um período assim de, nossa, inclusive fizemos 2 eventos com a aquiescência da administração do hospital de atendimento gratuito e cirurgias, não só atendimento num dia e no outro, que era no sábado o dia de atendimento, selecionando pacientes para uma cirurgia que foram realizadas todas no domingo. Então, o hospital foi muito benevolente com tudo isso e foi um sucesso tremendo, muito grande, e atendendo pacientes que não tinham condições, nenhuma condição. Essa patologia que nós atendemos, que pôde ser operado 12 pacientes, por exemplo, no domingo, era da neuralgia trigeminal. E olha que fantástico, porque ela é descrita como uma das piores dores que afeta o ser humano, ela é motivo de suicídio até, está descrito isso na literatura médica, e nós conseguimos fazer, portanto, assim, uma coisa muito boa para a sociedade. Tinha algumas empresas que davam lanche para eles, e eles eram atendidos e depois foram operados,
e foi um sucesso muito agradável. Nós fizemos isso em 2 anos consecutivos. E, doutor Cláudio, é bem interessante que o senhor fez o simpósio, ou ajudou a criar o simpósio, fez esse centro com todas essas histórias que o senhor contou. O senhor tem uma veia empreendedora, né? Desde sempre. E o quanto do empreendedorismo o senhor acha que é importante na carreira médica? Você acha que isso faz parte da carreira médica ou é só Não, uma... eu acho fundamental esse segmento também. Eu talvez tenha sido aqui no Brasil um dos pioneiros assim que consegui ter uma assessoria de imprensa e com uma visão também midiática boa. Nós fizemos assim inúmeras entrevistas numa época em que a dor era ainda um motivo de grande destaque, porque ninguém falava sobre esse tema praticamente aqui no Brasil. Então, redes, nós fizemos no Fantástico, fizemos Globo Repórter, e fizemos na Bandeirante, fizemos na Record, grandes reportagens nas revistas, Veja, na época da Manchete também, nós fizemos inúmeras entrevistas e foi uma época bastante é, rica, eu diria, de resposta, inclusive, transmitindo ao público leigo, principalmente, a noção de que não havia necessidade de ficar sofrendo com dor. Você poderia muito bem, os parentes, levar um paciente com dor oncológica ou com outro padrão de dor e ser tratado, porque até então mesmo os especialistas em diversas áreas, eles não tinham culpa nenhuma, porque eles não tiveram formação na área da dor. Como eu te falei há pouco tempo atrás, nessa entrevista ainda, que as faculdades, universidades não tinham esse capítulo assim para ser ministrado. Portanto, eu acho que, se por um lado aquele evento Simbidor ele trouxe uma riqueza de informações aos futuros candidatos e já candidatos na área militante da dor e da neurocirurgia funcional, por outro lado, a mídia ajudou muito a divulgar para o público, de maneira geral, esses conhecimentos básicos, no sentido de mostrar que tinha um caminho a ser seguido. Então, eu acho que esse pioneirismo também nós tivemos participação nele, trazendo aí essas informações todas, né? E depois aí com assessoria de imprensa muito bem estruturada, nós divulgamos o trabalho da forma mais correta e ética possível, isso é muito importante, né? E eu acho que isso foi um acréscimo também na minha vida profissional, muito saudável de ser lembrado e repetido tantas vezes quantas eu puder fazer. Isso é bem interessante que antes das redes sociais, que hoje em dia é muito famoso, todo mundo, todos os médicos estão antenados nas redes sociais, o senhor já investiu em mídia. E Sim. o quanto você acha que o médico jovem vale a pena investir nesse tipo de mídia, rede social ou esse tipo de coisa? Quando eu vi tudo isso, eu vi os americanos primeiro, né? Eles é muito comum assim, você isso eu estou falando de 20 anos atrás. Eles alguém que está procurando um profissional de uma especialidade, ele ia lá na internet, procurava e tinha acesso ao currículo desse profissional e tinha a oportunidade de escolher, na medida do possível, alguém adequado àquilo que era do interesse dessa pessoa. Então, eu gostei muito dessa ideia, porque isso aconteceu inúmeras vezes comigo, incontáveis vezes, em que o paciente chega até a mim, até hoje, fala, doutor, eu ia começando a falar e falou, eu sei tudo do senhor, eu te conheço já, eu sei o que o senhor fez, o que o senhor faz, o que o senhor publicou. Eu falei, que ótimo, isso é muito bom. Então, assim, eu acho que nessa área existe coisas boas e coisas ruins. Eu acho que o profissional, em tudo que ele vai fazer na vida, ele deve ter é, qualidade. Ele tem que fazer aquilo que é correto. Ele não pode fazer uma mídia equivocada que traga informações inadequadas a quem procura esse profissional.
Então, quando isso é bem feito, eu acho que deve ser feito, eu acho que precisa ser feito, né? A outra coisa é manter-se bastante atualizado na sua profissão, né? Como eu falei agora mesmo, a medicina é uma ciência de verdades que são transitórias, algumas que não tinha um tratamento adequado passam a ter, então essa qualidade precisa ser buscada também pelo profissional. E a mídia também ajuda a divulgar toda a qualidade, toda a competência, toda a casuística desse profissional. Isso é muito importante, sim, sem dúvida alguma. Muito bom, doutor Cláudio. E qual que é agora o próximo passo? O senhor que já montou o simpósio, fez esse centro lá no 9 de julho, tem toda essa história acadêmica que o senhor tem, e agora, dá para encaixar mais alguma coisa? Além do legado que o senhor já deixou? Olha, eu agora estou numa fase. Existe uma coisa que eu adoro falar, que é a curva de Gauss. A curva de Gauss ela justifica tudo na vida de todos. Então, você tem um começo que é difícil, porque é um começo que você tem que angariar conhecimentos, você não é conhecido, você ainda tem assim, uma parcela daqueles futuros candidatos a ser seus pacientes, em que eles têm um pouco de dúvida, isso é natural. Então, isso é assim no começo da vida profissional. E você também está adquirindo experiência. Então, depois, eu diria que até os 30 anos de idade, mais ou menos, isso é muito comum. Você está numa fase de plantar. E dos 30 aos 60 anos de idade, eu acho que você vai colher aí toda a sua qualidade profissional, toda a sua competência profissional, né? Desenvolver toda essa área de conhecimento, aprimorando cada vez mais, usando também, que nós falamos agora da mídia, para poder divulgar o seu trabalho, para poder divulgar a sua qualidade. E depois de tudo isso, acima dessa faixa etária, você tem um decréscimo de atividade, de atuação. Então, eu passei por esses empreendedorismo que você aí, essa foi a palavra que você usou, eu acho correta, e agora a gente está numa fase de, nós estamos clinicando, nós estamos operando, e tratando aqueles pacientes que nos procuram também. Outras iniciativas adicionais, por exemplo, agora, na semana passada, eu participei do Congresso Brasileiro de Neuromodulação, e agora, dia 22 de setembro, aqui tem um Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que eu vou ministrar também uma palestra, e ainda estou nessa atividade. Mas é claro que nós estamos agora fazendo puxando um pouquinho o freio em tudo isso aí, mas continuo na ativa até o presente momento e pretendo mais aí uns 4, 5 anos, sem dúvida alguma, manter essa atividade. Isso é muito legal, escutar de uma pessoa como o senhor, como que é todo o caminho para os nossos ouvintes é impagável isso. Eu queria que o senhor também deixasse uma mensagem para eles. A gente tem muitos ouvintes jovens, ouvintes um pouco mais experientes na carreira, uma mensagem para eles, para direcionar, para que caminho eles vão, como é que vão, para ficar tranquilos. Que mensagem o senhor gostaria de deixar? Eu acho que é muito importante todo mundo que puder nos ouvir agora, nesse momento, entender que a qualidade daquilo que cada um desse grande público que nos ouve puder manter assim qualidade é fundamental. Vai acontecer ao longo dessa trajetória inúmeras inúmeras ofertas de condições que não são as ideais. A pessoa deve ter assim pulso firme, deve ter um foco bem direcionado para fazer aquilo que é adequado, que aquilo que é correto, aquilo que é o melhor. Eu acho que isso vai
municiar a essa pessoa a fortaleza necessária para superar as dificuldades que virão pela frente. E ele vai ser um vencedor, com certeza. Mas sempre lembrar que haverá dificuldades. Não é tudo um mar de rosa, com certeza absoluta. Nesse planeta não é assim que funciona. Mas se tiver persistência, qualidade, você vai ter uma trilha, você vai fazer um caminho que vai se sentir orgulhoso de ter chegado até o final dele. Eu tenho certeza que isso vai ser o principal. Muito obrigado pela mensagem. É muito interessante ouvir um profissional como o senhor, não só um profissional da área da medicina, mas um profissional da vida aí mostrando como é que é o percurso da vida pode ser totalmente interessante e frutífero, como foi no caso do senhor, e ainda continua sendo, apesar da curva de Gauss ter a queda no começo e no final, mas mesmo É, assim é muito, muito interessante. Muito obrigado. Estamos chegando aqui no fim, infelizmente, dessa conversa muito gostosa e muito proveitosa, pode apostar para os nossos ouvintes. E queria dar um tchau para o senhor, agradecer mais uma vez a oportunidade de tê-lo aqui hoje e muito obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje. Obrigado mesmo. eu que agradeço, inclusive, o seu desempenho, muito bom, muito facilitador. Muito obrigado. Obrigado. E agora estamos nesse final do Talk for Docs. Eu queria deixar aqui a nossa mensagem para continuar seguindo a gente nos nossos canais. Cada dia um episódio diferente, episódios interessantes como o de hoje, muito interessante. E queria aqui deixar o meu tchau e até o próximo episódio.